Vivemos num mundo cada vez mais secular, complexo e confuso, com mensagens e exigências diferentes e muitas vezes conflitantes. Como podemos evitar que nossos olhos se tornem cegos, nosso coração endurecido e manter nossa atenção nas coisas claras e preciosas do Evangelho de Jesus Cristo? Durante um período de confusão, o apóstolo Paulo deu um grande conselho aos santos de Corinto, lembrando de manter o foco na simplicidade que há em Cristo. Muito bem-vindos. Esse é o curso O Poder de Tornar-se. Eu sou Alexandre Teles. Essa é a nossa aula 7, do curso. Demorou um pouquinho sair, tive muitos problemas técnicos aí, mas espero que dê certo agora. Também preferi aguardar as mensagens da última conferência, inclusive vou usar alguma coisa já da última conferência geral da igreja nessa aula, mas lembrando que esse curso é baseado no livro com o mesmo título, O Poder de Tornar-se, do elder David J. Benjamin, do Quórum dos 12 Apóstolos. Não esqueça aí de marcar sua frequência, sua participação nesse curso aqui no link que vai estar na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e falar desse coisas simples, da simplicidade que há em Cristo. Então, o Elder Bednar, ele ressalta o seguinte, que nós precisamos seguir um modelo que o Senhor nos deu, um modelo em todas as coisas. E ele fala que os modelos espirituais vitais são evidentes na vida do Salvador. Nas Escrituras, nos ensinamentos dos profetas e apóstolos vivos. Esses modelos espirituais são agora e sempre foram auxílios importantes para o discernimento e fontes essenciais de direção e proteção para os santos dos últimos dias, que são fiéis. E os modelos espirituais são essenciais para evitar os enganos que são tão comuns no mundo de hoje. O Senhor deixou modelos vitais, espirituais, que nos ajudam a evitar o engano, nos auxiliam nas decisões importantes que nós precisamos tomar. E ele fala que o modelo vigoroso usado pelo Senhor, e como eu já falei agora há pouco sobre o apóstolo Paulo, que ele falou da simplicidade em Cristo, o Elder Bednar diz que um dos modelos usado pelo Senhor para levar a sua obra adiante, guiar os filhos do Pai Celestial aqui na Terra, é das coisas pequenas e simples. Então, as coisas pequenas e simples que o Senhor estabeleceu para nós. Nós lemos o seguinte lá em Alma 37, no versículo 6. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Diz o seguinte, Ora, podeis supor que isto seja tolice de minha parte, mas eis que te digo que é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas, e pequenos meios muitas vezes confundem os sábios. Então, é através de coisas pequenas e simples que o Senhor realiza suas grandes coisas. Então, é a maneira do Senhor reagir, é a maneira do Senhor agir, é a maneira dele fazer através das coisas pequenas e simples. Então, esse é um modelo muito importante, que o Senhor nos deixou. Outra escritura que tem o mesmo princípio diz: portanto, não vos canseis de fazer o bem, porque estáis lançando o alicerce de uma grande obra. De pequenas coisas provém aquilo que é grande. Aquilo pequeno provém do que é grande. Através das coisas pequenas e simples, grandes são realizadas. Um pequeno fósforo pode causar um grande incêndio. Através de uma coisa pequena e simples, grandes coisas podem acontecer. Vejamos, por exemplo, essa imagem agora.
Vou colocar aqui na tela para vocês. Essa imagem aqui do lado. Olha isso. Então essa é uma calçada forte, de concreto, firme, mas que por algum motivo ela foi rachando ali, né? Tem um discurso do Elder Daniel H. Oaks que ele fala disso, né? Ele mostra essas imagens e a gente vê que aos poucos ali, com o tempo, a gente sabe que foi a raiz daquela árvore, né? Foi crescendo aos poucos e rachou, né? Ser firme, concreto aí, né? Olha aí. Outra imagem também, como acontece. Então, isso é resultado de uma acentuada e potente impulsão? Não. Essa rachadura é causada pelo lento e modesto crescimento das raízes de uma árvore próxima. Né? Foi crescendo, e apesar do concreto ser firme e tudo, então, através de uma coisa pequena, foi acontecendo uma grande coisa. Né? Então, o poder da impulsão que fez com que essas pesadas calçadas de concreto rachassem era muito significante, né? Para ser medido ali diária ou mensalmente, mas seus efeitos ao longo dos anos foram incrivelmente poderosos. E o mesmo se dá com os pequenos hábitos, as pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, sejam coisas para o bem ou coisas para o mal. Elas podem resultar num grande resultado lá no final. Algo grande vem através de coisas pequenas e simples. Vamos ver as palavras do Elder Oaks. Ele diz o seguinte: assim acontece com o poderoso efeito das coisas pequenas e simples que aprendemos, com as Escrituras e com os profetas vivos. Pensem a respeito do estudo das Escrituras que aprendemos que devemos incorporar em nossa vida diária. Ou pense sobre as orações pessoais e sobre se ajoelhar em família para fazer orações, práticas regulares para os membros fiéis da igreja. São coisas pequenas e simples, né? Fazer uma oração, ler as escrituras diariamente, são coisas que, com o tempo, elas podem causar um grande efeito. Pode ser uma coisa pequena e simples que você está fazendo ali no seu dia a dia, mas que no final, né, vai causar uma grande diferença, né, lá no futuro. Como aquela foi aos poucos, foi crescendo a sua raiz, quase imperceptível, e rachou, né, aquela calçada. Então, o poder de fazer essas coisas, né? O mundo, por outro lado, né, ele fala de alcançarmos grandes coisas de maneira rápida, imediata, né? Muitas vezes oferece grandes resultados, né, que ocorrem rapidamente de uma só vez, né? Como as pessoas fazem hoje em dia, dinheiro gasto em bilheterias, né, de loteria, tem outros vários caça-níqueis hoje na internet, né, sem citar o específico, mas a gente sabe que tem aqueles eletrônicos, né, que a gente pode participar e são prometidos grandes quantias por um simples esforço, né? Então, tem propagandas, né? Perda de peso imediato, saúde instantânea, produtos milagrosos ali, né? Coisas grandes, né? Que pode causar um impacto rápido, né? Com crescimento rápido de cabelos, né? Se tornar mais jovem em 14 dias, né? Então tem muita fórmula milagrosa por aí, muita coisa mirabolante, né? Então somos constantemente aí bombardeados por isso, bombardeados por essas mensagens, essas promessas, né, que promovem ali uma satisfação instantânea, um desempenho espetacular que vai impressionar nossa família, vai impressionar nossos amigos. Né? Então esse é
é maneiro. Mas o Senhor, ele nos deu algo, um modelo bem diferente, né? São as coisas pequenas e simples que podemos fazer no nosso dia a dia, né? Que vão trazer um resultado, né? Então devemos encontrar o Aldebert, ele fala que devemos encontrar grande consolo no fato de que as pessoas comuns, que com fidelidade, diligência e constância fazem coisas pequenas e são corretas diante de Deus, terão resultados extraordinários ao buscarem adequadamente o poder de tornar-se. Então, cada dia, um pouco mais, um pouco melhor, e a gente vai alcançar um resultado grandioso lá na frente. Precisa de constância, precisa de esforço diário, semanal. Né? O Aderoux diz: pensem a respeito da frequência dos jovens no seminário e da frequência dos jovens adultos no instituto. Né? Vocês que agora estão aqui, um esforço, né, pequeno, de assistir essa aula, de participar, de marcar a sua frequência, daí a cada semana e a cada dia, poder aplicar o que você tem aprendido nas aulas do instituto. Como é que é isso? Né? Pense a respeito disso, com a frequência disso. Então, o Oakes diz: embora todas essas práticas pareçam pequenas e simples, ao longo dos anos elas resultam em um poderoso crescimento e amadurecimento espiritual. Isso ocorre porque cada uma dessas coisas pequenas e simples convida a companhia do Espírito Santo, o testificador, que nos ilumina e nos guia à verdade. Cada uma dessas coisas pequenas e simples convida a companhia do Espírito Santo, o testificador que nos ilumina e nos guia à verdade. Então é maravilhoso que a gente pode alcançar com coisas pequenas e simples. Como foi importante para mim conhecer a igreja, ter feito uma oração, algo pequeno, simples, e ter a certeza de que esse é o Evangelho restaurado de Jesus Cristo, de participar das aulas do seminário, como ele diz aqui, diariamente, e ser fortalecido, orientado, guiado, né? E aquela pequena frequência, como aquilo me ajudou nas minhas metas, nos meus objetivos, a frequência ao instituto, né? Foi lá que conheci minha esposa, né? Coisas pequenas e simples, estar lá na classe semanalmente, participar das aulas e receber do Senhor aquilo que Ele estava disposto a me dar, aquilo que eu precisava para me ajudar na minha vida, nas minhas decisões. Então não despreze as coisas pequenas e simples. Né? Orar, estudar as escrituras diariamente, fazer um jejum, frequentar a casa do Senhor, estar ali na capela todos os domingos, tomar o sacramento, ir no templo, né? Tudo isso são coisas que vão se somando e vão causando grande diferença em nossa vida. Então não despreze. Esteja lá, semanalmente no Instituto, participe aqui das aulas, participe do Instituto de onde você estiver. Eu sei que o Senhor ele vai fortalecê-lo nas suas pequenas decisões, ajudá-lo no seu dia a dia, ajudá-la a orar a Ele, a buscá-lo. Né? Persista. Né? Esse é o modelo importante para os discípulos fiéis do Salvador, que lutam a fim de perseverar valentemente até o final. Né? Então nós vamos nos tornar como o Senhor é no final. Então precisa das coisas pequenas e simples do dia a dia. Né? Então se essa mensagem é tão simples, porque muitas vezes parece tão desafiador, né? Viver a lei de Cristo e seguir seu exemplo. Por que é tão complicado às vezes? Pode ser que você, pode ser que interpretamos mal a simplicidade como se fosse algo fácil de alcançar. Sem esforço ou diligência. Seguir a Cristo exige esforço constante e mudança contínua. Essas palavras estão no discurso da última conferência do Elder Michael Sesla, dos 70, Simplicidade em Cristo. Então ele fala mais, às vezes subestimamos a força que recebemos por meio de atos simples, como oração, jejum, estudo das Escrituras, arrependimento diário, tomar o sacramento semanalmente
e a adoração frequente na casa do Senhor. A gente despreza, né? Já falamos sobre isso. Então, aplicar esses princípios simples do Evangelho vai te ajudar a enfrentar as dificuldades da vida à maneira do Senhor. Tenha certeza disso. Tenha total confiança nisso. Dia a dia, pouco a pouco, passo a passo. Então, quando reconhecemos que não precisamos fazer algo grandioso e nos concentramos em aplicar a doutrina pura e simples, começamos a ver como o Evangelho é maravilhoso para nós, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras que podemos passar. Então, você pode estar vivendo situações difíceis, pode estar sendo desafiador. Se apegue às coisas pequenas e simples. De novo, a oração, o estudo das Escrituras, a frequência sacramental, tomar o sacramento, ir ao templo. Se apegue a essas coisas pequenas e simples. Aplicar a doutrina de Cristo de maneira simples, centrada, né, principalmente centralizada em Jesus Cristo, vai te ajudar a encontrar alegria na sua vida diária. Receber orientação nos seus chamados, vai obter as respostas para algumas das questões mais complexas que você possa ter na vida. E ter força para enfrentar suas maiores dificuldades. Então, faço o desafio para você que está me ouvindo, que está me seguindo aqui no Instituto Belo Horizonte Oeste, nessas aulas do Instituto. Faça as coisas pequenas e simples. Não desista. Não se canse de fazer o bem, porque você está lançando, né, como diz a Escritura, o alicerce de uma grande obra. E de pequenas coisas provém aquilo que é grande. Tenha plena certeza disso. Então, vejam, por exemplo, aqui o contraste, né, entre aplicar as coisas pequenas e simples, como o Senhor faz, e como o inimigo, né, procura fazer. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, em Moisés 4:1 nós lemos: o Senhor Deus falei a Moisés, dizendo: aquele Satanás, a quem tu deste ordem em nome de meu unigênito, é o mesmo que existiu desde o princípio. E ele apresentou-se perante mim, dizendo: eis-me aqui, envia-me, serei teu filho e redimirei a humanidade toda, de modo que nenhuma alma se perca. Sem dúvida eu farei, portanto, dai-me a tua honra. Então, Satanás, ele fez essa promessa, né, grandiosa, né? Ninguém vai se perder. Dá-me a tua honra. Ele queria tirar o arbítrio do homem. Né? Essa é a maneira dele, né? Mas essa promessa grandiosa de Satanás era oca e vazia. Ele procurou ali destruir o arbítrio do homem. Em contraste com isso, observamos a maneira como o Senhor trabalha. Aqui em 3 Nef 11:15 declara: e aconteceu que a multidão se adiantou e meteu as mãos no seu lado e apalpou as marcas dos cravos em suas mãos e em seus pés. Isto fizeram, adiantando-se um por um, até que viram com os próprios olhos, apalparam com as mãos e souberam com toda certeza, testemunhando que ele era aquele sobre quem os profetas escreveram que haveria de vir. Então o Senhor fez uma ação simples. E a maneira que o Senhor trabalha, um a um se adiantou e tocou as marcas, e viram com seus próprios olhos, apalparam com suas próprias mãos. Uma coisa pequena e simples. Grande foi a realização, né? Na vida, no coração daquelas pessoas, no seu testemunho, na certeza de que ele era o Salvador, que havia sido testificada a sua vinda pelos profetas. Então, um a um se levantaram e foram. Então, o Salvador, ele realiza a sua obra ao levar a efeito grandes coisas por meios pequenos e simples. Ele faz isso. Né? Então, é como a gente pode fazer, como a gente pode realizar a sua obra, é a essa maneira, sua maneira, da maneira pequena e simples. Grandes coisas são realizadas. Né? Então, porque é importante compreender essas coisas, apesar de pequenas e simples,
exigem sacrifício e esforço. Ali exigia sacrifício e esforço de cada um para se chegar a Cristo, tocar as marcas uma a um, né? Coisas simples, né? Como Moisés que levantou a serpente, né? Quando seu povo, né? O povo de Israel foi mordido ali pelas serpentes venenosas, Moisés levantou lá a serpente de bronze, e era uma coisa simples que eles tinham que fazer, só tinham que olhar e seriam curados. E por causa da simplicidade do método, eles não fizeram, muitos morreram por isso. Às vezes não queremos fazer as coisas pequenas e simples, achamos simples demais, né? Mas elas exigem sacrifício, esforço. Então, seguir a Cristo exige esforço constante e mudança contínua. Pouco a pouco, passo a passo, podemos nos tornar como Ele é. Então, aplicar a simplicidade que há em Cristo nos faz priorizar as pessoas acima dos processos e os relacionamentos eternos, né, acima dos comportamentos de curto prazo. Veja isso, né? O mundo foca no comportamento de curto prazo, em processos, e nós estamos falando de relacionamentos eternos. Como você pode fortalecer seu relacionamento eterno, seja com os membros da sua família, seus pais, irmãos, seja com seu cônjuge, seu marido, sua esposa, enfim. São coisas pequenas e simples que você pode fazer no dia a dia para fortalecer esses laços, né? Então, concentre-se nas coisas que mais importam, que é na obra de salvação e exaltação de Deus, em vez de se concentrar demais em administrar as coisas, né? Então tornamos livres para priorizar as coisas que podemos fazer, em vez de nos sobrecarregar com aquilo que não podemos fazer. Então, coisas que a gente não pode fazer são tão difíceis, tão distantes, mas as coisas pequenas e simples nós podemos realizar. Então, para encerrar aqui, eu vou passar aqui um vídeo da última conferência agora de outubro de 2025, né, do discurso do Elder Michael Sisler. E ele conta a experiência aí da sua avó. Então vamos ver aqui. A avó Martha Sisler foi um exemplo maravilhoso de como realizar coisas pequenas e simples, para que as coisas grandes sejam realizadas. Carinhosamente, nós a chamamos de Oma Sisler. No dia 30 de maio de 1926, Oma e minha bisavó aceitaram o Evangelho. Ela amava o Senhor e seu Evangelho e estava determinada a cumprir os convênios que havia feito. Em 1930, casou-se com meu avô, que não era membro da igreja. Naquele momento, era impossível para Oma ir às reuniões da igreja, porque a fazenda de meu avô ficava a muitas horas da ala mais próxima. Mas ela se concentrou no que podia fazer. Oma continuou a orar, estudar as Escrituras e cantar os hinos de Sião. Algumas pessoas podem ter pensado que ela não estava mais ativa em sua fé, mas isso estava longe de ser verdade. Quando minha tia e meu pai nasceram, sem o sacerdócio em casa e sem as reuniões da igreja ou acesso às ordenanças, ela novamente fez o que podia e se concentrou em ensinar seus filhos a orar e andar em retidão perante o Senhor. Ela lia as Escrituras, cantava os hinos de Sião e naturalmente orava com eles todos os dias. A vivência da igreja foi totalmente centrada no lar. Em 1945, meu avô estava servindo na guerra, longe de casa. Quando os inimigos se aproximaram da fazenda, Oma pegou seus 2 filhos e deixou para trás a fazenda tão amada, em busca de refúgio em um lugar mais seguro. Durante uma jornada difícil e que punha sua vida em risco, eles encontraram refúgio no norte da Alemanha, em maio de 1945. Não lhes restava nada além das roupas do corpo, mas Oma continuou a fazer o que podia. Orava com seus filhos e cantava com eles os hinos de Sião que havia memorizado.
todos os dias. A vida era muito difícil e por muitos anos o foco foi apenas garantir que houvesse comida na mesa. Mas em 1955, meu pai, com 17 anos, estava frequentando uma escola técnica na cidade de Rendsburg. Ele passou em frente de um edifício e viu uma pequena placa de fora que se lia Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tagen, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele pensou, que interessante, essa é a igreja da minha mãe. Quando voltou para casa, contou a Alma que havia encontrado a igreja dela. E imaginem como ela deve ter se sentido depois de 25 anos sem contato com a igreja. Ela estava decidida a ir no domingo seguinte e convenceu meu pai a acompanhá-la. Rendsburg ficava a mais de 32 quilômetros de onde moravam, mas isso não a impediria de ir à igreja. No domingo seguinte, ela subiu em sua bicicleta junto com meu pai e foi até a igreja. Quando a reunião sacramental começou, meu pai se sentou na última fileira, esperando que terminasse logo. Afinal, aquela era a igreja da Alma e não dele. O que ele viu não foi muito animador. Apenas algumas idosas presentes e 2 jovens missionários que, na prática, conduziam toda a reunião. Mas então começaram a cantar os hinos de Sião, que meu pai ouvia desde menino. Vinde, ó santos, ó meu pai, hoje ao profeta louvemos. Ao ouvir aquele pequeno rebanho cantar os hinos que ele conhecia desde a infância, seu coração foi tocado e soube de imediato, sem qualquer dúvida, que a igreja era verdadeira. A primeira reunião sacramental que minha avó assistiu depois de 25 anos foi aquela em que meu pai recebeu uma confirmação da veracidade do evangelho restaurado. Ele foi batizado com meu avô e minha tia 3 semanas depois, em 25 de setembro de 1955. Já se passaram mais de 70 anos desde aquela pequena reunião sacramental em Rendsburg. Penso frequentemente na Alma e como ela devia se sentir naquelas noites solitárias, fazendo coisas pequenas e simples, como orar, ler e cantar. Estar aqui hoje na conferência e falar a respeito da minha Alma, de sua determinação em guardar seus convênios e confiar no Senhor, apesar de suas dificuldades, enche meu coração com humildade e gratidão. Não apenas por ela, mas por tantos de nossos santos maravilhosos em todo o mundo, que se concentram na simplicidade em Cristo em meio às suas circunstâncias difíceis. Talvez vendo poucas mudanças agora, mas confiando que grandes coisas logo devem acontecer. Fantástico. Então, a Alma estava longe da igreja, longe de um local de reunião onde pudesse participar, mas ela não deixou de fazer as coisas pequenas e simples no seu dia a dia, para que a mantivesse próxima do Senhor. É como o Odebed, né, compara, né, no livro Poder de Tornar-se, ele diz assim, ó, uma grande resistência física, então compara aí com a resistência física, essencialmente que o corpo humano consegue suportar dor, fadiga, estresse e sofrimento com mais facilidade. Em termos simples, a resistência faz com que a pessoa se exercite por mais tempo, sem precisar descansar. Então, à medida que a gente vai se exercitando, a gente vai fazendo exercício, né? Nós vamos ganhando mais resistência física, maior condicionamento e vamos aguentando mais peso, mais força. E da mesma forma acontece com as coisas espirituais, né? Mesmo à medida do tempo que ela ficou longe ali, não tinha como ir nas reuniões da igreja, e a gente vê o que aconteceu durante a guerra, ela pôde, através daquela resistência do dia a dia, de orar, de persistir, de estudar as escrituras, de cantar os hinos, essas coisas pequenas e simples ajudaram a suportar aquelas grandes dificuldades e grandes provações que teve durante a guerra. E logo para frente, né, ela finalmente encontra o lugar através do seu neto, né? Encontra ali o lugar para poder, através do seu filho, né? Um lugar para que ela pudesse reunir de novo. Através do filho dela, encontrou a capela, foi à igreja. E aqueles atos pequenos e simples, de ler junto com seus filhos, de orar, mesmo sem estar indo na igreja,
durante todo aquele tempo fez grande diferença, né? E ele recebeu pelo Espírito a confirmação de que ela não era só a igreja da alma, era a igreja de Jesus Cristo, né? A verdadeira igreja do Senhor sobre a terra. Então, que fantástico, né? O Elder Benjamin, ele continua. O modelo espiritual das coisas pequenas e simples que levam grandes a serem realizadas produz firmeza e determinação, devoção profunda e uma conversão mais completa ao Senhor Jesus Cristo e ao seu Evangelho. À medida que você e eu nos tornamos mais firmes e inamovíveis, ficaremos menos propensos a arrancadas zelosas e exageradas de espiritualidade seguida por períodos extensos de negligência. Aqueles que têm arrancadas espirituais são os que têm curtos picos de esforço espetacular, seguidos de períodos frequentes, prolongados de descanso. Então, às vezes pode parecer, né, bacana, assim, você faz aquele esforço, né? Hoje eu li as escrituras por 5 horas, mas que diferença não faz, né, quando você estuda as escrituras, não por 5 horas, mas todo dia, por alguns momentos, né? Há uma diferença, né? Que impacto isso causa, né? Pode parecer impressionante a curto prazo você fazer esses pequenos progressos, né? Um jejum de 3 dias consecutivos, né? Pode não ser tão eficaz espiritualmente como 3 meses consecutivos, né? Sucessivos de jejum e adoração adequados no devido domingo de jejum. Uma das coisas pequenas e simples que a gente precisa fazer com regularidade, né? Jejuar todos os meses, todo primeiro domingo do mês, cada primeiro domingo do mês, pode ter um impacto muito maior do que você apenas jejuar 3 dias consecutivos e depois ficar um longo período sem jejuar, né? Então, como eu falei, né, uma tentativa extrema aí de orar por 5 horas seguidas provavelmente não produzirá o mesmo resultado espiritual da oração significativa feita pela manhã e à noite, né? Por 5 semanas. É diferente, né? Você jejuar um dia só 5 horas, depois parou, que você jejuar. Então essas são as coisas pequenas e simples que a gente pode realizar. Então o Evangelho não é uma corrida de 100 metros, né? Não é velocidade, explosão, mas é uma maratona. Precisamos ir fazendo coisas pequenas e simples. Essa é a corrida do discipulado, né? Essa corrida do discipulado não é uma prova de velocidade, mas é uma maratona. E pouco importa a velocidade com que corremos nela. De fato, a única maneira de perdermos a corrida é desistirmos de correr ou abandonar a prova, declarou o presidente Uchtdorf na conferência de outubro de 2015. É uma maratona. Essa é a corrida do discipulado que a gente... Cada dia, cada trecho que a gente precisa percorrer aí. Então, do mesmo modo, né, as coisas pequenas e simples, né, também podem ser erradas, né? Se a gente fizer elas continuamente, isso vai causar um grande impacto, né? Seja em relação à palavra de sabedoria, seja em relação à castidade, à pornografia, isso dia a dia vai nos destruindo. Por isso precisamos fazer as coisas pequenas e simples. Vou concluir aqui com o vídeo do presidente Darlene Oaks. Para nos mover em direção a nosso objetivo eterno, devemos continuar remando com persistência. É mais fácil quando fazemos parte de uma equipe que rema em conjunto, como podemos ver nessa imagem de um grupo em ação. Para reforçar esse exemplo, as correntes são tão fortes que, se pararmos de remar, seremos levados à deriva até um destino que não buscamos, mas que se torna inevitável se não tentarmos seguir em frente com persistência. Então é isso. Nosso dia a dia, estamos remando contra essa maré, contra essa enxurrada de coisas que podem vir a nós através da internet, das mídias.
e pode nos levar para longe do Senhor. Não podemos parar de remar. E as coisas pequenas e simples. Uma remada de oração, uma remada do estudo diário das Escrituras, uma remada de frequência lá no Instituto, uma remada de frequência na sacramental, de tomar o sacramento, de ir ao templo, pouco a pouco, passo a passo, através das coisas pequenas e simples. Nós teremos aí, como é o título de nossa aula, o poder de tornar como o Senhor é. Então chegamos aqui ao final do nosso curso e deixo o desafio. Continue, persista, permaneça firme, fazendo as coisas pequenas e simples no seu dia a dia. E o Senhor vai te orientar e vai te guiar nas decisões importantes que você precisa tomar. Ele te conhece individualmente, te ama, né? E preparou grandes coisas para você. Continue, persista e procure realmente se tornar aquilo que o Senhor espera de você. E é com constância, é com persistência, é dia a dia. Saiba que você é um filho ou uma filha amada do Pai Celestial, que Ele te conhece, que Ele te ama e vai te auxiliar naquilo que você precisa. Então não deixe aí de marcar a sua participação aqui no link na descrição do vídeo. Até o próximo curso, até as próximas aulas. E que o Senhor possa abençoá-la imensamente na sua vida. Possa buscar esse poder na sua vida, o poder de tornar-se assim como o Salvador é. Até mais.